A Cíntia aborda temas muito práticos que você pode levar no seu dia a dia. Se você tem aquela insegurança, aquele medo de como entrar numa sala de aula, de como ministrar o curso, a Cíntia traz uma metodologia muito fácil que vai te ajudar. Existe um antes e depois desse treinamento. Hoje eu me sinto mais segura, com ferramentas, com uma metodologia que eu sei que eu posso aplicar e seguir nos treinamentos que eu ministro. Então, se você tem dúvida, se você está pensando em participar do curso, não perca tempo. Participe e corra para sua inscrição. Olá, eu me chamo Thalita e eu sou professora universitária e consultora em performance de pessoas e negócios. Hoje eu trabalho ministrando treinamentos e programas de desenvolvimento de competências em grandes empresas e em diversos níveis hierárquicos até a alta direção. E eu uso a gamificação nos meus treinamentos e também em sala de aula, mais ou menos desde 2019. E eu tenho tido resultados muito satisfatórios. Porque além de conseguir unir, a tão sonhada teoria com a prática, o uso das metodologias ativas e, para ser mais específica ainda, dos jogos, torna o aprendizado mais fácil, mais lúdico e mais efetivo. O mais legal é que a procura pelos meus treinamentos, desde que eu comecei a usar a gamificação, aumentou bastante por ser um diferencial, Porque imagina que a estrutura de ensino, tanto universitário como corporativo, ainda estão muito engessados em métodos antigos e comuns. Então é por isso que eu digo que todos deveriam adotar os jogos como recursos de ensino. E eu consigo te dizer pelo menos 3 vantagens com o uso da gamificação. O primeiro é que a ludicidade torna a aprendizagem mais prazerosa. O segundo é que os jogos trazem uma simulação de processos e de conteúdos mais próximo da realidade na prática. E o terceiro é que aumenta a concentração do participante e, claro, a retenção do conhecimento aprendido, com melhor aproveitamento do tempo de estudo. E a gamificação ela é muito importante, porque ela promove reflexões e ela estimula o participante a solucionar problemas e desafios cotidianos e aplicá-los no dia a dia. Antes de ser treinadora, eu me sentia muito insegura na hora de ministrar treinamentos. E muitas vezes eu deixava de realizar por medo de não conseguir. E isso era uma cobrança muito forte dentro da minha empresa, do meu gestor, das pessoas, que viam um potencial em mim e eu acabava abafando tudo isso e não me entregava. E eu botava a própria limitação em mim, dizendo que eu não conseguiria. Depois de ganhar confiança através do treinamento, eu comecei a mostrar realmente toda a minha expertise nessa área de treinamento, liderando pessoas, sendo mais persuasivo, influente, E as pessoas reconhecendo esse meu trabalho, vendo que era um dom que eu tinha também. Então foi muito importante para mim ter essa segurança e ter mais uma credibilidade no meu ente profissional também. Eu tenho muito mais segurança na hora de ministrar, eu sei os passos que eu devo seguir, como abordar cada público, fazendo várias ferramentas e outra, sempre inovando. Nem sempre tudo que está planejado sai exatamente como está. Tem algum momento que você precisa saber lidar com as dificuldades que acontecem no dia a dia. Eu me sinto muito segura hoje. Eu sei que eu tenho as técnicas necessárias, como me portar, a gesticulação, que vídeos trazer, a apresentação de PowerPoint, o que fazer, o que não fazer, a forma de abordar o público, saber conquistá-los, fazer práticas para o treinamento. Isso tudo me traz também uma fortaleza e também para o participante ele se sentir mais atuante. Sair daquela mesmice de treinamento que só o treinador fala e o público escuta. Oi, que delícia estarmos aqui, tudo certinho, tá dando tudo certinho, tá conectando aí, qualquer coisa manda mensagem que a equipe vai estar o tempo inteiro no WhatsApp com você, enquanto eu foco aqui na nossa formação dinamização. Que semanas incríveis temos passado juntos, nessa oportunidade de você utilizar dinâmicas, jogos, interatividade, metodologias ativas nas mais diversas atuações profissionais. Preciso me apresentar, que pode ser que você esteja chegando por aqui pela primeira vez.
Eu sou Cintia Lima, psicóloga especialista em performance de pessoas e negócios. Eu atuo há mais de 20 anos na área de treinamento de alto impacto, voltados aí para o desenvolvimento de treinadores e de líderes. Realizo treinamentos presenciais em todo o Brasil, sempre em turmas lotadas. E também partilho meu conhecimento por todo mundo, dentre eles Londres, Estados Unidos, membro imortal da Academia de Letras, possuo mais de 6 livros publicados, entre aí alguns títulos importantes. Nos segue que eu tenho certeza que nós vamos ser bons amigos, boas amigas e nesse tema conseguir transbordar ainda mais para você. O mais importante é que o que eu realmente me move, me impulsiona, é diariamente impactar as vidas. Me realizo profundamente em saber que mais de 20 mil alunos já tiveram suas vidas transformadas ao participarem dos nossos treinamentos. E mais de 1000 empresas atendidas dos mais variados segmentos e porte. Uau, que delícia poder partilhar essa experiência com você. E sim, sempre utilizando jogos, dinâmica, interatividade, team builds, treinamentos experimentais, experienciais, vivenciais. E nós já tivemos 2 semanas de aulas incríveis. Se você perdeu, já indica aí no chat se você perdeu, que a equipe te sinaliza como conseguir o replay, porque foram temas maravilhosos, empresas gamificadas, já falamos sobre treinamentos tradicionais sendo transformados em treinamentos modernos e inovadores. Maravilhoso conteúdo, então avisa para a equipe que você quer a aula, quer assistir o replay, porque você assim terá o raciocínio completo e dinamizar-se, que é o nosso grande objetivo. Hoje eu estou aqui para nesses 3 dias, hoje, amanhã e depois, compartilharmos conhecimento de extrema importância. Olha aí, a dinamização, a maneira como você tem aplicado as suas dinâmicas de grupo, seus jogos corporativos, a gamificação, as atividades interativas. É hora da dinamização. Dinamize-se. E eu estou aqui exclusivamente para transbordar todo esse conhecimento para você. Pode escrever no chat tudo que você gostaria que fosse abordado, que a equipe está me monitorando, a equipe está aqui monitorando, me passando as informações para eu ir colocando esse conteúdo também rico que você gostaria. O que não for possível hoje, nós vamos falar ao longo da semana de uma forma mais lógica, porque às vezes os pedidos do dia não estão tão conectados com o tema do momento. Tudo bem isso para você? Tudo certo? Mas a equipe me monitora e todos os conteúdos mais atrelados ao tema de hoje, certeza que você não vai sair daqui com a sua pergunta sem ser respondida. Eu tentarei, na medida do possível, responder a todas. Afinal, o meu maior objetivo é mesmo transbordar ao máximo de conhecimento sobre esse tema e ver você aplicando as dinâmicas de jogos sem cometer os erros que só prejudicam, só afastam, só distanciam, só reforçam a mentalidade de muitas pessoas que acreditam que a dinâmica é uma brincadeira, que é uma ilusão, que é uma perda de tempo. Então, quando você comete esses erros, aí você acaba por comprometer muito uma ferramenta, uma metodologia, uma técnica dinamizada que contribuiria sobremaneira. Mas tem presente também para você. Eu amo dar presente. Quem me conhece já escreve aí, Cintia ama dar presente, porque eu amo dar presente. Eu acho que quanto mais você entrega, quanto mais você dá, certeza que o universo vai entrando em equilíbrio. Você também recebe muito. Então, você pode se inscrever no chat, tá bom?
E aí você já está mais perto de nós, se você está no grupo do WhatsApp. Para aqueles que ficarem até o final comigo, eu vou dizer a sua palavra-chave para você receber gratuitamente o material de apoio. E ó, tá maravilhoso esse material, porque quem não ficar até o fim não faz sentido, gente, não faz sentido. Você recebeu o material de um conteúdo que você não recebeu, que você não está conectado, não vai fazer sentido nenhum. Então a ideia é essa mesmo, eu conseguir te dar um presente em equilíbrio, você ficar até o fim, assistir a aula para que eu tenha mais pura certeza de que você entenderá o material que você vai receber. Inclusive para você não cometer esses erros fatais na utilização da dinâmica de grupo. Eu já adianto que é algo que vai acrescentar muito na sua vida, na sua atuação profissional e é totalmente gratuito. Independente se você usa dinâmicas para seleção, para treinamento, para avaliação, para processos terapêuticos, para coach, para mentoria, para aula ou qualquer outro. Você vai ver o quanto é rico o conteúdo e vai te ajudar na vida prática. Eu vou te ensinar mesmo que você esteja iniciando, essa é a ideia. Porque esse é o nosso compromisso. Mesmo que você esteja iniciando, ou quem sabe até planejando a sua carreira como treinador corporativo, ou ainda entrando na área de recrutamento e seleção e quer se abastecer de técnicas poderosas de dinâmicas para a avaliação dos seus candidatos e que você nunca tenha utilizado, sim, eu vou te ensinar qual é a forma mais rápida, mais prática de você conseguir. E a melhor forma disso é você já entender o jeito errado. Sim, Cíntia, essa é uma maneira lógica. Essa dinamização quer te mostrar de maneira prática, vivencial e lógica a melhor forma de você utilizar as dinâmicas de grupo. E hoje o nosso compromisso é jeito errado. Para quê? Para que se você que está iniciando não os cometa, para que você que já utiliza perceba quais são esses elementos que você precisa corrigir na sua atuação. Se você já tem muita experiência profissional na utilização de dinâmica, você vai também entender que muitos vícios, muitos hábitos negativos estão corrompendo a sua melhor atuação. E é por isso que a gente vai começar hoje com o jeito errado. E aí, você que já atua na área, líder, gestor de equipe, coach, né, já no nível avançado também, até amanhã, depois de amanhã, você tenha tido todos os elementos necessários para a sua boa atuação e alavancar a sua carreira a novos patamares, a novos níveis, com o conhecimento que você vai adquirir ao longo desta semana. Além disso, eu também preciso reforçar a você que as dinâmicas, elas não estão restritas. Preciso reforçar, temos falado, mas é bom reforçar, que elas não estão restritas apenas ao universo de treinamento. Muita gente faz vínculo, né? Dinâmica para integração, onboard, para estratégias de treinamento, seja ele indoor, outdoor, né? Você as usa em processos seletivos, em contextos terapêuticos, seja ele individual ou grupo, eu vou te ensinar, em avaliações de performance ou de competências específicas, para os mais diversos planos de desenvolvimento. Imagina você aplicando de uma forma equivocada, com erros sendo cometido e às vezes, olha, detalhe, eu preciso reforçar para você que alto desempenho, alta performance, profissionalismo é medido em detalhes. E são detalhes que podem fazer você escorregar nesses erros. É por isso que essa grande aula vai falar desses pontos de uma maneira muito direta, né? Afinal de contas, as dinâmicas, elas realmente são ferramentas poderosas, tanto para as oportunidades, mas infelizmente elas são também muito banalizadas. Escreve aí quem acredita que muitas vezes as dinâmicas são mal utilizadas, banalizadas, que muitas pessoas têm aversão por terem experimentado
muitos equívocos, erros, má aplicação. Muitas vezes a resistência que a gente encontra hoje das pessoas praticarem de uma forma mais aberta aos processos com dinâmicas foram pelas suas experiências. Foram porque facilitadores do passado cometeram os erros que eu vou te apontar, que eu vou te ensinar para você não cometer, né? E pouco compreendidas no seu potencial máximo. Então, muitas vezes, até treinadores mesmo, até profissionais de RH, utilizam a dinâmica de uma forma só de diversão, de entretenimento, de brincadeira, e não utilizam o máximo potencial, seja numa frase simples. Sabe um erro que eu já posso antecipar para você? Gente, vamos fazer uma brincadeira agora. Querido, querida, amado, amada, não é uma brincadeira. A dinâmica é uma estratégia, é uma metodologia, será uma ferramenta, será uma técnica, será uma vivência no seu contexto de seleção, de avaliação, de treinamento, de sessões individuais ou de grupo. Jamais elas são uma brincadeira. Jamais elas são apenas para você encher algum tempo de conteúdo. Em hipótese alguma, ela vem para simplesmente preencher uma lacuna. Mesmo as dinâmicas que são quebra-gelo ou vitalizadores. Já aponta isso aí como erro assim gritante que eu vejo muitos facilitadores cometendo. Gente, vamos se divertir um pouco? Vamos fazer uma brincadeira aqui que vai nos alegrar? Tira logo isso do seu vocabulário. Ao longo desses anos profissionais, gente, já foram mais de 100 treinamentos de aplicação, treinamento mesmo de aplicação de dinâmicas, jogos, gamificação. Treinamentos de treinar treinadores. Que se eu não tivesse visto tanto testemunho de pessoas simples, pessoas que não utilizaram ou não utilizavam, ou pessoas que tinham muita dificuldade de aplicar dinâmica ou aplicavam de maneira inadequadas, que se tornaram aplicadores extraordinários, visão apurada para ver comportamento, visão apurada para gerar relato, visão diferenciada para construir processamento, visão profissional para garantir o ciclo do aprendizado vivencial, aprendendo do absoluto zero. Talvez eu também não acreditaria que esse é um tópico muito importante, que vai fazer muita diferença, porque deixa eu te falar, difícil é ser simples. Complicar é muito fácil, então eu vou fazer de maneira simples para você. E aí, muitas vezes, você, cansado de participar de treinamentos monótonos, chatos, cansativos, sem interação nenhuma entre treinador e participante, e o pior, treinamentos mesmo que sejam com carga horária grande, não tinham resultados significativos? Pois agora, com dinâmica de grupo, a maneira como você vai aprender no seu dinamização, certeza que você vai mudar muito. E ver as dinâmicas mal utilizadas, desperdiçando o tempo dos participantes, geram exposição negativa. Você já viu dinâmica de grupo? Anota aí, eu já vi. Dinâmicas de grupo gerando aí uma exposição negativa. Quantos candidatos têm completa aversão à utilização de jogos porque foram a processo seletivo, se viram expostos, ridicularizados, mal percebidos, profissionalismo perto de zero, e hoje brincam com dinâmica, sabe? Te dão chacota, né? E eu tô aqui para mudar esse cenário junto com você, não é? E aí pode ser simples, rápido de compreender na prática a melhor utilização. Você já anotou aí então? E que já tem anotado no seu papel? Que nós vamos falar de jeito errado, para você ter treinamentos não monótonos, para que você tenha um processo de avaliação realmente assertivo, para que seus processos de seleção não gerem interatividades negativas, exposição negativa do seu candidato, inclusive colaborando muito negativamente para a marca da sua empresa, porque dinâmicas mal aplicadas em processo de seleção não colocam só você profissional e o seu processo seletivo em xeque, colocam também a empresa que você representa. Um ponto que nós já começamos, antecipamos
e falamos sobre a má utilização da dinâmica, usando ela apenas como diversão, entretenimento e brincadeira, até na sua verbalização, não formalizando e não dando autoridade para um processo que é tão rico e tão poderoso. Então eu estou aqui hoje, nós já vamos mergulhar nesse jeito errado, deixa eu até colocar o nosso slide, nós já vamos mergulhar, porque eu quero compartilhar com vocês estratégias de sucesso, aprofundando nesse jeito errado de aplicar dinâmicas, jogos, gamificação, atividades interativas, vivências ao ar livre e você já aproveitar para avaliar a sua atuação, bem como eliminar completamente, tira assim da frente, ó, eliminar completamente tudo que tem impedido você de ser um aplicador, um facilitador de sucesso. Respira fundo, diz eu quero esse compromisso. Diz aí no chat, equipe, acompanha aí no chat, vai me monitorando aqui, acompanha no chat, porque erros na aplicação de grupo podem comprometer os resultados, afetar negativamente a experiência dos participantes e até mesmo causar danos emocionais e físicos. Eu já vi, ainda bem não foi sobre a minha experiência, não tem um caso de danos físicos, emocionais ou mentais das pessoas, porque não cometo esses erros. Eu posso me orgulhar de falar que sobre danos também não acontece. Você está entendendo isso? O quanto é sério, o quanto é responsabilidade sua essa aplicação. Eu já vi, né, colegas de mercado aplicando, por exemplo, dinâmicas de team build, de treinamentos ao ar livre, causando danos físicos aos seus participantes, né? É óbvio que nenhum de nós está livre de ocorrências, nenhum de nós está completamente isento desses pontos. Agora, se você cometer esse erro, sim, é sua responsabilidade. E eu vou te falar desse e de muitos outros para você. Toma nota. 7 jeitos errados, esse vai ser o nosso compromisso. 7 é um número muito, muito poderoso, né? Diz que é o número da perfeição. Pesquisa aí. 7, número da perfeição. Então, para a gente gerar o máximo da perfeição na sua aplicação de dinâmica de grupo, 7 jeitos errados de aplicar a sua dinâmica. A aplicação incorreta da dinâmica pode ter diversos efeitos negativos, tanto para os participantes quanto para os objetivos das atividades, colocando em risco, inclusive, a sua credibilidade profissional. E é por isso que eu vou tratar as principais inadequadas, as perfeitas formas inadequadas, viu? Tá certo eu falar isso, gente? Perfeitas formas inadequadas? Não tá não, né? Então, formas inadequadas para que dentro dos 7 erros você alcance o maior nível de profissionalismo. Primeiro erro, gente, toma nota aí, tá bom? Toma nota, porque essa vai ser uma base muito importante para as 2 próximas aulas, amanhã e depois. Falta de objetivo claro. Ah, parece tão simples, parece tão banal, mas a gente ainda vê muito esse erro sendo aplicado. Iniciar uma dinâmica, por exemplo, sem definir e comunicar claramente em que você tem como objetivo. Iniciar a dinâmica sem definir aí e comunicar de uma maneira transparente os objetivos podem inclusive confundir os participantes e tornar a atividade completamente ineficaz. Tem um ponto que é muito importante profissionalmente falando. Os objetivos da dinâmica, muitas vezes não são o objetivo dos participantes. Anota isso aí. Uma coisa é o objetivo pedagógico, ou seja, ou o objetivo de aplicação. Meu objetivo é identificar se os vendedores têm negociação, influência e persuasão. Esse é o objetivo. Só que os participantes têm por objetivo, por exemplo, fazer uma estratégia em que você vai fazer um simulado do ambiente da loja,
por exemplo, e ele vai abordar um cliente a partir de determinada carta, né, de determinada estratégia aí dentro da sua dinâmica. Então, o objetivo do participante é gerar essa movimentação. O objetivo pedagógico, o objetivo de aplicação é sobre você identificar a negociação e influência. Então, muitas vezes, o objetivo não está claro. Olha, gente, nós vamos fazer essa dinâmica, mas eu preciso ver que vocês vão ver se vocês têm negociação e influência. Veja, você já está induzindo o processo, está gerando muita confusão na mente das pessoas e a regra do jogo, a regra da dinâmica não está completamente clara para as pessoas. Você confunde essas falas. Você está entendendo o que eu estou falando aí, gente? Me diz, me dá feedback que a equipe vai me ajudando aqui também. Este é mesmo o erro de tornar as dinâmicas que são poderosas em fracas atividades, sejam para diversão, sejam sem sentido. Então, a falta de objetivo claro, em que você tenha clareza do objetivo para o qual você aplica e o objetivo para o qual os participantes precisam se movimentar, comunicar de maneira eficiente. A falta de objetivo claro é um problema. Então, não definir ou comunicar os objetivos específicos da dinâmica, fazendo com que a atividade pareça muitas vezes, inclusive, sem propósito, desconectada das necessidades do grupo, são de muitas pessoas aí continuarem acreditando que a dinâmica foi perda de tempo, que ela não tinha sentido, que ela aí só gerou a fila das pessoas com aversão aos processos com dinâmica de grupo, em qualquer cenário. Esse tópico também relaciona o uso de dinâmicas, que eu posso citar para você, é um tópico dentro desse tópico, não adequadas ao contexto. Então, muitas vezes, a falta de objetivo claro te leva também ao erro de não relacionar as dinâmicas àquela situação, àquele evento, àquele contexto. Como, por exemplo, para eu ser mais específica, como você utilizar dinâmicas que não estejam alinhadas ao conteúdo, ao objetivo, ao público-alvo, ao tema direcionado. E aí vai gerando perda de tempo, perda de esforço. Me diga quem tem tempo para perder. Me diga quem quer gastar energia à toa. Me diga quem quer drenar as suas forças em algo que não faz sentido. Percebe o quanto esse erro é prejudicial? Para esse ponto também eu vou te alertar, veja, o ponto 1, ponto 2 e o ponto 3, gente. O erro de não adaptar a dinâmica à sua audiência. E assim você aplica uma dinâmica sem ajustar, por exemplo, a idade, habilidades, interesses, dificuldades motoras, pode resultar em desengajamento ou falha em atingir os objetivos. Tomou nota, gente? 7 erros que você vai evitar. Primeiro, falta de objetivos claros, que significa falta de objetivo claro sobre a aplicação, falta de objetivos e comunicação clara aos seus participantes. Também reforço para você a falta de objetivos específicos da sua dinâmica, completamente descontextualizada. E ainda 1.3, erro de adaptação, falta de objetivos claros, completamente relacionado ao seu público. Uau! Primeiro erro, cheque. Já anota aí, se você os comete, fique mais atento. Erro número 2, despreparo do facilitador. E olha, me perdoe, é com muito amor e com muita verdade que eu já vi muitos profissionais experientes despreparados. Porque experiência não significa preparação. Eu já vi muitos treinadores profissionais de recursos humanos completamente competentes, sim, com conhecimento, com habilidade, com valores, com atitude, completamente despreparados para facilitar o processo de dinâmica de grupo. Quando o facilitador não está adequadamente preparado, e seja em termos do conhecimento da própria dinâmica, às vezes a pessoa pensa assim:
Isso é o que eu imagino, tá bom? Me desculpa a interpretação, o julgamento. Às vezes eu acho que a pessoa pensa assim, nossa, eu sou experiente, eu lido bem com o improviso. E acaba não aprofundando no conhecimento sobre a dinâmica. Para as habilidades que ele vai precisar desprender nessa aplicação. E acaba por não entender as necessidades do grupo, e isso vai sim levar a resultados pobres, insatisfatório, execução completa. E, gente, ó, deixa eu te contar, seus participantes percebem. Por mais que você esteja experiente, tenha bastante competência, quando você não se prepara, você não consegue usar a linguagem corporal, verbal, né? Você não consegue articular o que você precisa articular de informações, seja na aplicação, no acompanhamento, no relato e no processamento. Então, a falta de preparação, inclui inclusive preparar todos os materiais necessários ou não ter um plano claro pode levar a essa execução desorganizada. Ai, gente, desculpa, daqui a pouquinho... cadê a ficha? Sabe? Coisas que mostram pouco profissionalismo. Não, só um momento, gente, que eu vou ver aqui o que aconteceu com essas cartas. Então, a falta de preparação leva você a mostrar tanto improviso, tanta falta de atenção e zelo, que colocam em xeque se aquela atividade realmente tem valor. Porque perceba sobre o ângulo de quem está participando. Se você não deu a devida atenção para a preparação, será que isso mesmo é importante? Será que é relevante? Então, o despreparo do facilitador. Por isso que você ter um kit da sua dinâmica, vai fazer muita diferença. Então, esse despreparo, né, coloca aí a segurança já completamente sendo avaliada pelos seus participantes. Será que ele tem segurança mesmo? Será que ele está confiante que essa atividade faz sentido? Será que isso realmente fazia parte do roteiro ou ele simplesmente colocou essa atividade no meio do caminho, sabe? Então, o despreparo do facilitador acaba colocando muito em risco aquilo que é a observação da importância, relevância significativa, atuação favorável do processo da dinâmica. Tá fazendo sentido para você? Responde aí. Equipe, fazendo favor, se tiver comentário no chat, vocês vão comentando aí. Tô olhando a minha equipe aqui, porque, gente, eu fico tão concentrada aqui com você, com o conteúdo, que eu vou, não é que eu não tenha dando atenção ao chat a você não, tá bom? Mas é pra gente não perder, porque o seu tempo é muito precioso e eu honro o tempo que você tá me dando agora. Afinal de contas, eu sei que você está me dando um tempo. Sabe para quê? Para eu cumprir a minha missão. Porque a minha missão é realmente transbordar na sua vida. Então, veja, o despreparo do facilitador, a segurança do antes da preparação, desse contexto de todo o conteúdo, durante a prática de condução e depois do relato e processamento é que vai diferenciar a dinâmica, o jogo, o game, a atividade interativa sem sentido, com atividade realmente que agreguem valor. Você sabe, eu já fiz dinâmicas muito simples, do joga bolinha, joga argola, sabe, essas do dia a dia de jogos, inclusive para CEOs, diretores, é isso mesmo, já coloquei CEOs, né, jogando argola, colocando bolinha no balde, enfim. Mas estava tudo tão conectado, estava tudo tão preparado para a finalidade, é sempre muito preparado para a finalidade, que das mais simples atividades geram o seguinte feedback: uau, como uma atividade simples, como uma dinâmica, até por vezes, né, do nosso cotidiano, né, trazem tantos elementos ricos para aquele contexto, para aquela situação. Então, perceba, o seu despreparo também não é sobre que dinâmica utilizar, é sobre o todo. Isso é um jeito muito errado de utilizar esse recurso. Excelente isso, gente.
Terceiro erro, desconsiderar a diversidade do grupo. Toma nota que isso aqui é muito importante. É mais do que conhecer o público-alvo e perceber as diferenças individuais. O erro de desconsiderar a diversidade do grupo, ela tem a ver com não levar em conta, por exemplo, as diferenças, sim, de habilidades, de interesses. Como eu te falei, de idade, de dificuldades motoras, dificuldades, por exemplo, ligadas ao entendimento a partir do olhar de determinada cultura, pode resultar em dinâmicas que alienam, não é? Ou excluem participantes. Você utilizar recursos em que você desconsiderou, por exemplo, alguma dificuldade pessoal, tem uma grávida na minha turma. Eu tenho uma pessoa com dificuldade auditiva. Então, qualquer que seja a diferença, a dificuldade, você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa considerar para que seu jogo seja inclusivo, para que a sua atividade consiga usar todas as pessoas da melhor maneira possível. Então, não levar em conta, por exemplo, inclusive diferenças de identidades, de temperamento. Conforto dos participantes pode resultar, inclusive, na exclusão ou discriminação, seja intencional ou acidental. É um erro você não perceber e você desconsiderar a diversidade do grupo. Cíntia, eu não sabia. Pois é, por isso que eu vou te dizer o jeito certo, tá bom? Que não é hoje, hoje eu quero considerar você pensando sobre o jeito errado. Então, da mesma forma, olha um ponto também, esse foi um ponto 1, não é? Conhecer as pessoas, sua diversidade, das mais diferentes, o ser humano é único, é particular e tem pontos muito específicos que geram sim discriminação, exclusão, que você não pode, intencional, né? E evitar acidental, cometer. Um ponto 2 que vale a pena dentro desse erro de você pensar e raciocinar, da mesma forma ignorar a dinâmica entre os membros do grupo. Você entende isso? Quando eu falo sobre desconsiderar a diversidade, não considerar as relações, as tensões, sabe, a própria dinâmica existente no grupo pode levar, inclusive, conflitos, desconfortos desnecessários. E eu posso te falar isso, já senti na pele, gente, já senti na pele mesmo, né? A experiência, eu tô aqui te contando o jeito errado, não é porque eu só faço a vida inteira jeito certo, não, é porque eu já cometi muito desses erros e eu não quero que você cometa. Eu já tive muitos desses problemas e eu não quero que você os tenha. Então, por exemplo, já tive momentos em que eu não considerei a dinâmica, o que borbulhava naquele grupo e ter gente levantando, querendo quase que brigar uns com os outros, turma querendo apartar, juro pra você. Então, sentir, entender, desconsiderar essas dinâmicas, essas relações, os conflitos existentes, pode ser muito danoso, pode gerar muitos problemas. Então, veja muito bem. Também cabe aqui eu falar, notou 1.1, 1.2? Deixa eu falar 1.3 aqui para você que é importante. Também cabe você gerar, muitas vezes, uma pressão muito exagerada, sabe? Ou seja, você força o seu participante em atividades que possam fazer com que os membros do grupo se sentem completamente desconfortáveis ou demasiadamente pressionados ou expostos, criando aí uma resistência e um sentimento muito negativo. Nós queremos que as pessoas participem, mas há um limite, né? E você precisa entender e considerar essa diversidade que inclui pessoas não quererem, realmente não gostarem, não conseguirem participar. Você vai aceitar de primeira? Mas você não pode fazer, tem técnica para você entender até onde você vai, como você vai, para não perder a desconexão, mas ao mesmo tempo
não gerar uma pressão exacerbada, podendo aí causar inclusive ansiedade, entrar em confronto desnecessário, bem como parecer que você tem pouca habilidade de conduzir essas dificuldades, de respeitar determinados posicionamentos. Olha como isso é sério, né? Então, olha como esse é um jeito errado que às vezes a gente não consegue. Não, mas eu estava motivando, eu estava entusiasmando. Jeito errado. Não, eu estava mobilizando as pessoas. Ah, mas também era resistência. Jeito errado. Tem um jeito certo de você lidar com esse cenário. Anota aí. Quarto erro, quarto jeito errado de aplicar. Não estabelecer normas de respeito. Pode dizer uau aí, pode dizer uau, porque infelizmente a gente vê sim, né? Falhar em estabelecer e reforçar normas de respeito. Sabe, um ambiente de segurança psicológica. Ficou bom aqui no quarto, porque são 4 os elementos da segurança psicológica. As pessoas podem se expressar, as pessoas podem interagir, as pessoas podem e devem aprender na aplicação das dinâmicas. As pessoas podem e merecem se sentir pertencentes. Esses são os 4 elementos da segurança psicológica. Então, não estabelecer normas de respeito é você ferir a segurança psicológica. Elas podem, escutou? Mas qual é o campo? Qual é o limite? E muitas vezes o maior erro é o facilitador não estabelecer essas normas. E aí a gente acaba tendo comportamentos muito prejudiciais. Bullying, discriminação, preconceito, julgamento, apontamento de dedo, ao invés de ser uma expressão, é apenas colocar ali um dedo nos culpados. Ao invés de ser uma interação, ajuda mútua, acaba por ser eu sou bom, você é ruim. Então, não estabelecer normas fere segurança psicológica. As pessoas não estabelecendo normas de respeito, as pessoas estão lá aprendendo, as pessoas estão compartilhando, comunicando, mas ausências de normas fazem com que elas comuniquem num limite em que não é favorável àquele ambiente, as boas práticas das relações, as boas práticas de civilidade. Então, é muito importante que as regras sejam claras, sejam consideradas, sempre a relação de cordialidade, respeito, civilidade e educação. E muitos facilitadores, sim, falham em transmitir esse ambiente, proporcionar a clareza dessas normas e gerar um ambiente pouco harmonioso. Eu não estou dizendo que a gente não vai discutir problemas, que a gente não vai trazer à tona dificuldades, que as pessoas que têm pontos a serem melhorados não podem ser percebidos em algumas estratégias, afinal de contas, a dinâmica pode informar, pode avaliar e pode fazer você aprender. Então, não estabelecer as normas de respeito é um grande problema. Dinâmicas que vão aí gerando exposição sem sentido dos participantes em processo de seleção, como eu já disse, são grandes dos motivos que as pessoas acham que as dinâmicas são ridículas, anota certo aí, e não devem existir, porque foram desrespeitadas, foram desconsideradas, foram expostas a um ambiente com baixa segurança psicológica, estiveram em cenário em que as boas práticas das relações humanas, pelo facilitador não ter normas de respeito, cometer esse erro, gerou esse cenário de resultado. Cíntia, mas não é minha responsabilidade. Sim, é sua responsabilidade, a gente vai falar mais disso. Você quer o 5º erro, gente? Uma hora dessa você tá em aflição, anota aí, gente, quanta coisa boa, quanto erro que eu tenho cometido. Ah, não, eu sei que você não quer se expor negativamente por aqui, mas então diz, conteúdo uau, conteúdo sensacional, dinamizando-me. Coloca aí, dinamizando-me. É isso, né? Então você está se dinamizando e não vai cometer esses erros. Gente, se você entender isso aqui,
Você vai ficar até o final da aula, você vai receber o seu presente, tudo isso vai conectar. Você aprender essa aula, você receber o seu presente e a aula de amanhã e depois de amanhã vão fazer o seu... vão explodir, porque aí eu vou conseguir te entregar estratégias práticas. Por que eu não entregaria estratégias práticas agora? Porque se você estiver cometendo esse erro, não basta ter ferramentas na mão. Se você estiver cometendo esses erros, em vão, deixa eu tirar esse aqui, ó. Em vão, adianta você ter excelentes ferramentas. Se eu disponibilizar para você jogos incríveis, mas você está cometendo esse erro, não vai adiantar. Você está entendendo por que a gente está fazendo essa sequência e que vale muito a pena você estar aqui conosco até o final do dia, até o final da sua dinamização. Vamos seguir firme. Quinto erro, ausência de debriefing. Tão importante quanto você ter o briefing que faz a sua programação, você conseguir aplicar a dinâmica, que isso significa melhor aplicação, explicação, melhor condução do processo, mas se você não faz o depois, o relato, o processamento, traz essa generalização para aplicação no dia a dia, essa ausência de debriefing é um super erro. Por N motivos, né? Não realizar um debriefing adequado após a dinâmica para discutir, né, os aprendizados, sentimentos, feedback, pode reduzir significativamente o impacto e o valor da experiência. Não proporcionar esse espaço para debate posterior ou reflexão ou avaliação dos dados, né, se for um processo de seleção avaliativo, após a dinâmica, pode fazer, inclusive, que os participantes percam insights valiosos, que você perca elementos poderosos, oportunidades de aprendizado. O não debriefing é um momento em que você joga por terra todo o processo. Você compromete exatamente o grande objetivo da dinâmica. Mais uma vez, porque a nossa dinâmica aqui não é a dinâmica de entretenimento, não é a dinâmica de diversão, não é uma brincadeira. Este é um momento poderoso do processo de utilizar as dinâmicas, jogos, atividades interativas, que é realmente conseguir correlacionar o que foi dito à realidade do dia a dia, experiência da rotina das pessoas, evidência de comportamentos apresentados, se for uma dinâmica de avaliação de candidatos, de potencial ou de competências. Entende isso? Então, da mesma forma que é um erro também você ignorar o feedback. Então, uma coisa é você não realizar ou não realizar bem feito o debriefing. A outra coisa, um outro ponto sobre esse erro é você ignorar completamente. É você estar tão ali, tão fechado às próprias ideias, ao próprio raciocínio, ao próprio item que você já processou. Gente, o quanto eu me surpreendo de eu pensar uma dinâmica para um contexto e ele ser ampliado, massificado, potencializado, otimizado depois, no momento em que a gente faz o debriefing. Com esse feedback, com essa percepção, com esse retorno dos participantes. Então, é um erro ignorar esse feedback nesse momento. Como, por exemplo, não pedir ou simplesmente ignorar mesmo o feedback dos participantes após as atividades. Vai fazer você perder valiosas experiências, inclusive a adaptabilidade futura da sua dinâmica. Percepção do quanto essa dinâmica também pode trabalhar outros elementos que nem você estava imaginando. Por isso é um grande erro. Fique muito atento a esse momento para um erro dentro do outro, que é ainda o uso inadequado dessas críticas. Veja bem, então eu fiz, agora é hora do relato. Estou chamando de debriefing, o relato, o processamento, a generalização para aplicação prática daquele conteúdo. Então, muitas vezes você não faz adequadamente,
faz, mas não aceita ou não aproveita esse feedback, ignora esse feedback. Por vezes você faz, mas você critica de maneira exagerada. Esse também pode ser um bom erro. Não, na verdade, um bom erro não existe, né, gente? Um erro péssimo, né, que é o uso inadequado das críticas. Você foca excessivamente em aspectos negativos. Ou oferecer críticas de maneira muito destrutiva. Podem diminuir aí, inclusive, a autoestima dos participantes, gerando um ambiente muito hostil, né? Fique muito atento. E ó, muita gente comete sem perceber. Sabe? Ah, não, mas é porque eu tava aqui, eu tô focando naquilo que eles precisam desenvolver, não é crítica. Não é porque eu preciso potencializar neles essa percepção do que eles erraram, porque assim eles conseguem melhorar. Não, é que eu tava aprofundando a causa raiz. Não importa qual é a justificativa que você dê. Cometer o erro de exagerar, lembra, grifa aí, gente, sublinha, coloca de maiúsculo, exagerar nessas críticas que você faz. Então tempera mesmo, né? Pontos de oportunidades, críticas, mais elogios. Coloca aí esse movimento, porque a ausência disso faz muito, muito mal para todo o processo. Ah, gente, que delícia! Ó, a equipe tá reunindo algumas perguntas, tá? No final dos 7 erros, eu também vou responder as perguntas mais recorrentes. Até porque nós estamos em variadas mídias. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Então, você pode... Estamos no grupo do WhatsApp. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp da Dinamização, tá perdendo a oportunidade de participar das nossas enquetes, receber material exclusivo. Já corre para você entender como você está lá. E aí, no final dos 7 erros, eu também vou responder as perguntas mais frequentes recebidas sobre esse tema. Item 7. 7 erro. Sobrecarregar os participantes. Realizar, gente, dinâmicas muito longas ou com muita complexidade pode cansar e desmotivar os seus participantes. Isso é uma sobrecarga. A dinâmica é muito longa, de que maneira você pode processar? A gente vai falar disso lá, lembra? Amanhã a gente fala do jeito certo e te trago estratégias poderosas. Hoje eu quero canalizar você a perceber o que você tem cometido, mesmo que seja no detalhe, falhas na aplicação. Então, dinâmicas muito longas, muito complexas, difíceis de ser compreendidas, pouco acessíveis àquela realidade, àquele contexto, àquele público, cansam, desmotivam. A sobrecarga de informações ou até de atividades, por mais interessantes que elas sejam, muitas vezes no erro de tentar cobrir muito conteúdo, de realizar muitas atividades em curto período, pode sobrecarregar os seus participantes, reduzindo aí a eficácia da sua dinâmica. Então, ao invés de ser poderoso, porque você queria cobrir um determinado conteúdo ou uma determinada complexidade, só jogou contra você. Então, veja o limite da carga, veja o limite do conteúdo, veja o limite do tempo, porque quando você não os percebe, essa sobrecarga é um grande erro. E por mais interessante, já caiu por terra. Gente, perfeição! 7 erros poderosos na utilização de dinâmicas. Eu falo dinâmicas, mas você entende o cenário como um todo. Confere? Negligenciar a segurança. Eu falei um tanto de segurança psicológica, essa também está inclusa aqui como erro, mas não considerar a segurança física. Falamos da segurança emocional. Então, ter treinamentos, por exemplo, em que você trabalha conteúdos emocionais sem ter uma equipe terapêutica, sem ter uma equipe profissional preparada, isso é negligenciar a segurança emocional das pessoas. Você ter um conteúdo de impacto emocional sem que você tenha condições de trabalhar início, meio e fim
aquele conteúdo das pessoas, isso é negligenciar a segurança emocional. Eu, infelizmente, já vi treinamentos que tiram toda a bagunça do guarda-roupa das pessoas, jogam aquela roupa, aquele material todo na frente das pessoas, beijo, tchau, né? Devolvem as pessoas com o guarda-roupa vazio, com as roupas todas, seu conteúdo ali todo no chão, né? E a pessoa tem que se dar conta depois de organizar esses conteúdos emocionais. Negligenciar a segurança emocional é uma grande... É que eu não queria usar o termo irresponsabilidade, mas infelizmente eu vou usar ele aqui, certo? Então é um grande erro mesmo. Também não significa, né, falhar em estabelecer um ambiente seguro. Desculpa, isso significa realmente, você viu que eu até fiquei emocionada porque eu realmente vejo, né, a boa utilização da dinâmica, mas a má utilização dela também. E quando a gente fala de negligenciar a segurança, e eu tô falando de segurança emocional, gente, isso bate na psicóloga que mora dentro de mim, né? Na psicóloga que ama o desenvolvimento das pessoas, na atenção e cuidado que a gente tem, né, em garantir esse ambiente seguro emocionalmente. E a gente vê, né, o quanto a gente vê utilizando dinâmicas de impacto emocional, né, bagunçando o guarda-roupa das pessoas, as devolvendo para casa sem saber, sabe? Cutucando feridas que você não consegue fechar, né? Trabalhando elementos, buscando elementos que você não tem uma equipe ali preparada. Então, negligenciar essa segurança emocional, isso significa falhar em estabelecer um ambiente seguro. Não criar um ambiente que promova essa segurança emocional pode levar a acidentes mesmo, gente, experiências muito negativas dos participantes. Existem elementos que você abre, talvez você abre, você fecha, né? E olha, isso aqui a gente mexeu, mas você precisa continuar cuidando disso. Pode haver recomendações de acompanhamento, mas não negligência da segurança emocional. Eu posso também reforçar no item de negligência, segurança física, né? Você coloca as pessoas numa atividade team build ao ar livre, né? E aí você não tem um socorrista, você não tem um enfermeiro, né? Uma enfermeira, você não tem um suporte ali para uma ocorrência, baixa glicose, baixa pressão, enfim, né? Pode acontecer, muito sol, enfim, muita chuva, muito frio, enfim, eu não sei onde você está nos assistindo. O ambiente em si, das atividades externas, expõe, né, o corpo. Muitas vezes você promove atividades em que as pessoas fisicamente não estão preparadas, você não fez uma anamnese antes, você não entendeu o seu público. Isso é negligenciar a segurança física das pessoas. Você fazer elas fazerem atividades que torcem o pé, né, que quebra a mão, que bate o braço, né, ou seja, né, o contato físico, claro que nos leva a essa vulnerabilidade, mas negligenciar é uma coisa muito diferente, né? Ou seja, um pequeno arranhão, né? Eu digo que um arranhão no joelho, tá tudo bem, né? Um arranhãozinho no joelho, quando eu digo tá tudo bem, gente, é com cuidado, tá? É com respeito. Pode acontecer, mas não por negligência da segurança. Isso é você estar atento a todos os itens. Ai, gente, você anotou aí? Muito conteúdo, né, gente? Uma hora dessa você tá aflito, mas não tem problema. Você diz, nossa, como eu tô cometendo erros. E eu poderia te falar tantos outros. Eu consolidei no nível da perfeição aqui dos 7 erros para colocar no número 7, né? Você fazer dinâmicas de avaliação de candidatos, você ter as competências definidas e as evidências, isso é um erro, né? Você conseguir fazer uma dinâmica, mas ela não ter relação, nós já falamos disso, né? Tem muita coisa que tudo foi consolidado aqui. Você recebeu tudo, gente, tudo que você precisa evitar. Nós não vamos mais cometer esses erros. Evitar esses erros é que é uma preparação muito cuidadosa, uma compreensão profunda das necessidades e características do grupo. Habilidades de facilitação eficaz e um compromisso com a criação de uma experiência positiva
inclusiva. Tenho 5 minutos para responder as perguntas. Vamos responder as perguntas. Equipe, me dê as perguntas aí. Aqui, obrigada. Deixa eu ler aqui a primeira pergunta. Eu vou responder hoje, gente, 3 perguntas, tá bom? Para que a gente possa aí focar nesses itens e eu poder ainda até hoje te falar como é que vão ser os nossos passos seguintes. Qual é a pergunta aqui? Deixa eu ler aqui. É mais fácil preparar um roteiro tradicional, como treinamento, seleção e avaliação, do que um com dinâmica? Gente, deixa eu te falar. Se é mais fácil, né? Preparar um roteiro tradicional. Deixa eu te falar, tudo dá trabalho. E se tudo dá trabalho, eu posso te dizer que montar um roteiro tradicional e montar um roteiro que utiliza dinâmicas de grupo, eles dão o mesmo trabalho. Só não dá o mesmo resultado, porque com dinâmica gera experiência, vivência, prática, respeita aquilo que é o conteúdo das pessoas sendo elaborados naquela circunstância, mesmo em processos de avaliações de potencial, de candidatos ou de competências direcionadas. Então, o trabalho é o mesmo, você vai ter que planejar, organizar, aplicar e processar. Então, não dá mais ou menos trabalho, dá o mesmo trabalho. O resultado é que é melhor com dinâmica de grupo, por isso a gente está aqui no Dinamize-se, sua formação de dinamização. Então, tira da mente, o que acontece é que é mais fácil quando você já sabe esses erros que a gente falou para você não cometer e aí você já programa considerando a não utilização de nenhuma dessas estratégias errôneas, não é? Você se prepara para não cometer esses equívocos. Compreende? Então você aprende a aplicar de maneira efetiva, vai ter o mesmo trabalho, o mesmo esforço, mas com resultados significativamente melhores. Por exemplo, eu vou aplicar um processo de avaliação de perfil utilizando um baralho. Você vai ter o mesmo trabalho de você programar como que você vai avaliar essa avaliação de perfil utilizando uma dinâmica ou não. Porque o trabalho é avaliar, confere isso, então você vai ter o mesmo trabalho. Só que com dinâmica de grupo, você pode fazer isso de uma maneira muito mais inovadora, moderna, né? Você pode fazer isso de uma maneira muito mais assertiva, muito mais interativa, tendo o mesmo trabalho. Diga uau aí! Qual a segunda pergunta, equipe? Qual é a segunda pergunta? Deixa eu pegar aqui, né, gente? Ok. Tá bom. Obrigada, Pri. Ótimo. Gasta mais tempo quando inclui dinâmicas? Deixa eu entender aqui a sua pergunta. Gasta mais tempo na execução, você diz? Não, gente, não gasta mais tempo. Pensa comigo. O tempo da sua aplicação, eu tenho uma palestra de 1 hora. Com ou sem dinâmica, a palestra vai continuar demorando 1 hora. Eu tenho que fazer o meu processo de avaliação de candidatos em 1h30, né, um grupo de candidatos. Vai continuar gastando 1h30. Qual que é a diferença? É que independente do tema e da abordagem, você canaliza a atividade para aquela hora disponível. Eu posso aplicar, e eu aplico mesmo, é verdade. Nosso treinamento Treinando Treinador, ele pode ser uma palestra de 1 hora, ele pode ser um workshop de 4 horas, ele pode ser um treinamento de 8, 18 ou 16 horas, e isso é que faz a diferença das dinâmicas que a gente vai utilizar. Então, eu posso utilizar, eu chamo assim, o mesmo trilho. Pensa um trilho. Tudo que eu preciso trabalhar para aquele processo, seja uma sessão terapêutica, uma sessão de coach, uma sessão de mentoria, um treinamento, uma avaliação de potencial, de candidatos, de competência. Então, eu tenho um trilho, eu tenho que fazer isso aqui, esse conteúdo programático, essas competências a serem avaliadas. O que vai mudar é esse trilho nessa carga horária. Show, isso você já tem. O que você faz para as dinâmicas? A trilha que isso percorre. Então, se eu tenho uma palestra de 1 hora nesse trilho, a minha dinâmica de, por exemplo, ritos iniciais quebra-gelo vai demorar 5 minutos.
Se é o mesmo treinamento, o mesmo trilho, ao final as pessoas precisam ter chegado ali, naquele objetivo. Mas eu tenho 16 horas, por exemplo, de carga horária, eu posso fazer um ritos iniciais de 15 minutos. Uma dinâmica de quebra-gelo com maior interatividade, com maior carga horária. Então, quem decide o tempo é o facilitador. Em cima de qualquer coisa? Não, em cima do trilho. Qual é o objetivo que ele precisa alcançar com essa abordagem? E escolhe a dinâmica compatível com essa carga horária. E você já teria que fazer isso utilizando qualquer outra ferramenta. Confere isso. Você já teria que fazer alguma atividade nesse tempo, nessa trilha. Diz o Al, terceira pergunta, antes que eu não dando. Fica aqui que eu não vou te dar a palavra-chave para você ganhar o seu presente. Ainda tem umas dicas das aulas de amanhã e depois, tá bom? Qual é a próxima? Deixa eu ver aqui. Dinâmicas não são somente para crianças. Tenho dificuldade de inserir no mundo corporativo. Maravilhosa pergunta. Uma pergunta simples, mas uma pergunta muito poderosa. Dinâmicas podem ser utilizadas em qualquer fase da vida e podem ser utilizadas para diversas situações. Então, eu posso utilizar uma dinâmica para criança como pura diversão. Eu posso utilizar uma dinâmica para adolescentes para gerar reflexão. Eu posso gerar uma dinâmica para jovens fazerem determinados campos de informação, né? Determinados aprendizados. Adultos, idosos, enfim. A dinâmica em si, ela é uma ferramenta. Qual é a finalidade? Como você vai aplicar? Isso é sobre você facilitador, né? Do processo de avaliação, de informação, de aprendizado. Ou seja, eu quero informar, eu quero fazer as pessoas aprenderem ou eu quero avaliar. Esses são os 3 tópicos. E quando você utiliza, no caso de adulto, já que você tem a dificuldade do corporativo, você vai pensar nisso. Essa dinâmica tem qual propósito? E dentro do olhar das metodologias ativas, está atento no vocabulário que você usa, no ciclo de aprendizado vivencial que você fornece, os elementos que você apresenta, né, da sua dinâmica. E respeitando a ciência, né, que é a andragogia desse estudo do adulto, né, dessa forma de aprender, o quanto ela é prática, o quanto ela traz soluções para o dia a dia, o quanto a gente consegue ancorar essa dinâmica à realidade que já existe dentro dele, ao conhecimento dentro dele. Então, levar ao mundo corporativo significa compreender a aplicação para adultos, fornecendo ações que é metodologia ativa, escolhendo a dinâmica mais efetiva. Então, por isso que gamificação tem muita força, né? O que é a gamificação? É a utilização de jogos em ambientes e elementos de jogos em ambientes não de jogos, né? Então, é exatamente esse raciocínio simples que muitas vezes a gente não consegue captar. Diga uau, gente! Diga uau, porque você já teve aqui os 7 erros das dinâmicas. Você conseguiu anotar? Mesmo sendo ponto 1, ponto 2, ponto 3? Erro número 1, falta de objetivos claros. Erro número 2, despreparo do facilitador. Erro número 3, olha aí que meu dominó não tem... Gente, não tem 7, né? Então juntei. Erro número 3, desconsiderar a diversidade do grupo. Erro número 4, não estabelecer normas de respeito. 5, ausência de debriefing. 6, sobrecarregar os participantes. E 7, estou tomando nota para não esquecer, negligenciar a segurança psicológica, segurança emocional, segurança física e até segurança mental. E aí o nosso compromisso é você já dizer
Uau! Noite de reflexão sobre pontos tão relevantes na prática de dinâmica de grupo que muitas vezes, de verdade, nós negligenciamos e deixamos escapar pela mão a melhor forma de potencializar esse recurso tão poderoso, não é mesmo? Tratamos das faltas de objetivos claros. Já não vou repetir tudo para você, vamos firmes na missão de dinamizar-se. Sua jornada de dinamização conta ainda com mais 2 potentes aulas. Eu precisava dar essa aula porque não adianta eu te entregar ferramentas técnicas, metodologias, eu vou te entregar se você não estiver atento aos detalhes e cometer esses erros que, me perdoem com amor e verdade, são muito primários, muito deles, viu? Me perdoe mesmo, alguns são realmente um grande diferencial que você aprendeu hoje e muitos deles é um pouquinho de atenção aos detalhes. Amanhã nós vamos tratar jeito certo de aplicar a dinâmica de grupo. Não pense que vai ser Ctrl+C e Ctrl+V da aula. Ela só vai inverter o jeito errado para o jeito certo. Você não me conhece, hein, gente? Você está pensando isso, você não me conhece. Então, o jeito certo, eu vou te trazer técnicas, vou te trazer ferramentas, vou te trazer metodologias para você aplicar da maneira mais adequada suas dinâmicas para seleção, para treinamento, para avaliação de potencial, para sessão. Vai ser incrível, tá uma aula eu me apaixonei pela aula que eu já escrevi, né? Então eu já me apaixonei pela aula de amanhã. E a aula de depois nós vamos trabalhar mesmo, né? Um salto que você vai dar, que nós vamos trabalhar sobre como escolher aquelas que realmente vão agregar valor à atuação na sua dinâmica de grupo. Aquelas que cativam, aquelas que motivam, aquelas que informam. Gente, vai ser incrível a aula também de depois de amanhã. Agora, eu te recomendo a fazer esse raciocínio. Jeito errado, jeito certo e como você realmente escolher. Você vai ver o quanto todo esse conteúdo fez uma sequência muito lógica, tá? Fornecendo aí tudo que você precisa para surpreender e envolver os seus participantes. Se envolva no grupo do WhatsApp. Nós vamos abrir uma enquete para entender cada vez mais o seu interesse nesse conteúdo. Participe mesmo, lá é que você recebe seu presente, que eu vou te dar presente, né? Tá maravilhoso o presente, porque eu vou conseguir conectar todos esses pontos, você vai amar, viu? Então, para você receber, palavra-chave com a senha lá é dinâmica. Isso mesmo, dinâmica, para que você receba aí o seu melhor material. E se envolvam lá, porque tem muita enquete, tem gente que tá com esse mesmo conteúdo, sabe? Vibrando, gente, a gente tá na mesma energia. O que aprendemos hoje? Dinâmicas são uma potente ferramenta para a sua atuação como psicólogo profissional de RH, terapeuta, treinador, coach, mentor, professor. Cometer erros primários na aplicação da sua dinâmica reduz drasticamente a sua melhor utilização, além de distanciar as pessoas de uma prática que é tão poderosa. Quais erros você vai evitar? Melhor, quais erros você vai eliminar na aplicação de jogos e dinâmica e se destacar? Bem que eu quero saber, hein? Já coloca o seu despertador para lembrar amanhã, 19 horas de Manaus, 20 horas de Brasília. Te espero na aula de amanhã. Você vai se surpreender com o tanto que você vai ganhar sobre o jeito certo de incluir dinâmicas de grupo na sua rotina. Recebe o material de apoio dessa aula pelo grupo de WhatsApp e a palavra é dinâmica. Um beijo no seu coração, estou me sentindo extremamente honrada de você estar aqui conosco. Beijo, tchau aí no chat. Amanhã a aula ainda é muito mais incrível, porque hoje eu precisava teorizar, dar base conceitual para você. Vem!